Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora e começa sempre convidando você a fazer parte da trilha social, que é aquela que sai, né? Tudo aquilo que você recebe dentro da sua casa, a educação que você recebe, como vocês agem dentro de casa, você vai levar para a praça, ou seja, vai levar para o social. Então, os valores que você aprende ali, você leva também para o mundo. Você vai carregar dentro de você. Então, é muito importante que você se policie, que você olhe para você, que você se autoconheça, para você também participar e ser pertencente dessa sociedade de uma forma onde você vai ocupar o seu lugar e fazer a sua parte com maestria, seja como nas funções que você tiver, pai, mãe, filho, profissional, amigo, onde você estiver, você tem que saber gerenciar as suas próprias emoções. E quando eu falo de emoção, eu faço uma alusão à questão de nós nos colocarmos, né? O ser humano se coloca como um ser racional, mas na realidade nós somos seres emocionais. Tanto é que hoje já existem até cursos para educar as emoções, porque as emoções muitas vezes destroem a nossa reputação, porque nós nos deixamos levar pela raiva, pela ira, por uma provocação. Mas quando você está preparado, os conflitos que aparecerem, e sempre vão ter, em qualquer instância da sua vida, os conflitos vão existir. Mas se você promover dentro de você uma paz, manter as suas emoções controladas, você vai ter paz interior para resolver aquela crise de uma forma racional. Aí sim, aí você vai colocar a razão acima da emoção, aquela emoção negativa que poderia lhe destruir, você pode reverter e fazer com que ela esteja a seu favor. Mas para isso você tem que aprender, e nós aprendemos todos os dias. E hoje aqui no programa nós vamos aprender muito, sabe com quem? Com a nossa querida Cristina Mendes. Ela é uma pessoa assim maravilhosa e ela tem um currículo. A Cristina Mendes, ela é jornalista, ela é relações públicas, pós-graduada em comunicação, web jornalismo e novas mídias, porque nós estamos passando por muitas transformações, né? Ela é apresentadora, mestre de cerimônia, palestrante, consultora e professora universitária. É diretora de comunicação e marketing na Comissão Nacional e foi formada na Comissão do Cerimonialista do Ministério Público. E tem uma carreira, não é só isso, não, tem muito mais coisa, mas ela é uma pessoa que traz uma bagagem muito grande para nos ajudar a gerenciar crises, que é aquilo que ela está agora fazendo com muita maestria. E essa carreira está prestes a comemorar bodas de prata. Cristina Mendes, amiga de tantos anos, é uma alegria e assim uma honra receber você aqui no nosso programa e para compartilhar um pouco da sua vida, do seu conhecer e também ela colabora muito com as organizações não governamentais e é captadora de recursos para essas organizações. Maristela, a alegria e a honra é minha de estar aqui com vocês hoje no programa Trilha Social. Eu sou sua fã, admiro muito o seu trabalho, tive já a oportunidade de acompanhar vários projetos que você desenvolveu. E você, para mim, é um exemplo daquilo que eu costumo falar nas palestras, nos momentos oportunos em sala de aula, que busca construir uma reputação positiva, baseada nos valores, baseada nessa preocupação constante em construir uma boa marca como pessoa, como um profissional e também nas instituições que você comanda, que você lidera. Então você está de parabéns. Eu acho que você já é o meu case de sucesso aqui para apresentar nesse programa Trilha Social. Tenho muita honra de dizer que sou sua amiga. E esse convite para estar aqui foi muito interessante porque estava com uma amiga nossa em comum, que fez parte de um dos projetos que você desenvolve. E nós falávamos que estávamos com saudade de ti. Tem poucos dias eu fui fazer um evento, fui cedida para um evento, né, para participar com ela e lá nós falávamos sobre ti e hoje estar aqui contigo é uma honra, é uma alegria muito grande. Eu agradeço muito as suas palavras gentis, mas nada a gente faz sozinho, né?
tudo que foi feito sempre teve a colaboração de muitas pessoas. Alguém tem que ser o motor, mas se você não tiver a quem levar nesses vagões para que seja construído algo, aquilo fica em vão, né? E aí você agora me fala dessa questão de gerenciamento de crise, como é que você foi migrando, porque você é uma pessoa que, pelo trabalho que você faz, com certeza você tem que ter muito equilíbrio, porque você milita em muitas áreas, para que haja uma convergência de paz, um diálogo para você compreender aquilo que você tem que repassar. E às vezes a pessoa ela fica nervosa e fala com você de uma forma ríspida. Você aprendeu a ter um comportamento ilibado, e muito controlado e respeitoso com relação a... Você faz com que a pessoa venha para a sua paz, não ela te leve para a crise dela. Maristela, isso é uma construção diária, né? Você falava sobre inteligência emocional e perpassa por isso. É muito importante quando a gente consegue buscar esse relacionamento com os mais diversos públicos de interesse. Nós temos um relacionamento desde a nossa casa, um relacionamento primeiro intrapessoal, né? Nós temos que também saber nos relacionarmos conosco, né? Com nós mesmos, para também saber se relacionar com as outras pessoas, que é o relacionamento interpessoal. E no nosso mundo de trabalho, de estudo, na nossa vida social, nós vamos lidando com os mais diversos tipos de públicos. Eu trabalho há muitos anos, já trabalho como profissional há quase 25 anos na área, como comunicadora, jornalista, relações públicas, e desde essa época eu sempre tive esse cuidado nessa construção dessa marca. Não a marca da Cristina só na empresa ou na instituição que ela está trabalhando, que ela representa, ou que ela é dona, é sócia, mas a minha marca pessoal. Então, isso vem muito de berço. Eu acho que antes mesmo da Universidade Federal de Alagoas, os valores, dos outros cursos, os valores que eu recebi com meus avós e meus pais, que nem estudo tiveram. Então, eu cresci nisso. Tenha ética, tenha humildade, tenha sabedoria, tenha paciência. Trate as pessoas como você gostaria que fossem tratadas. Ou melhor do que você gostaria de ser tratada. Então, é aquela situação assim, alguém ele está pegando fogo, mas se você chega como uma água viva, que está cheia de valores, cheia de sentimentos bons, então isso vai acalmar, porque a pessoa não vai encontrar um embate, ela vai encontrar o contrário daquilo que ela esperava. Infelizmente, no mundo que nós estamos, as pessoas estão com a flor da pele, com as suas emoções, e é um perigo tanto na vida presencial como na vida nas mídias sociais, essa questão das emoções, essa questão do tempo que a gente tem para decodificar isso e também para repassar aquilo que nós sentimos dessas relações para as outras pessoas. Então, temos que ter muito zelo, muito cuidado. Construir uma imagem positiva leva tempo, mas destruir uma imagem positiva, uma reputação, leva muitos anos. Nós falávamos nos bastidores há pouco. Imagine que quando hoje eu tenho 13 anos na instituição pública, além de ser empresária, professora, eu hoje, quando muitos me encontram, eu fui para o evento do Sebrae recentemente, acompanhando o Fábio, que é o meu esposo, e aí quando nós estávamos lá, várias pessoas me paravam, me reconhecendo, ou por conta de uma faculdade que eu ministrei aula há muito tempo, uma universidade, outros por conta da instituição que eu faço parte. Cris, e como é que está lá? Naquela instituição. Nem pergunta às vezes, Cris, como é que você está aí naquela instituição? Já pergunta profissionalmente como é que você falando, está. Né? E aí eu lembro que recentemente chegou uma pessoa me procurando na recepção da instituição que eu trabalho, em uma das instituições que eu presto serviço, e quando chegou lá disse, olha, eu esqueci o nome dela, mas ela esbanja a gratidão. Então, poderia me chamar a servidora, que ela fala muito na fala dela gratidão, e aí as meninas da recepção riram. Cris, tem alguém procurando gratidão, e nós sabíamos que era você. Você já é referência. E aí eu disse, que coisa interessante, uma pessoa de um outro órgão público que me viu numa demanda que eu fui no sertão, e que veio a Maceió e precisava falar comigo. Naquele momento que eu cheguei lá, eu não fui para me apresentar, eu ia para uma outra função, já cheguei, já estava acontecendo, e aí eu me pronunciei sobre o tema do meio ambiente que lá era falado, e no final eu só fiz gratidão, então eu não fui apresentada nem me apresentei, então ele não sabia o meu nome, mas soube o que eu falei,
E os valores que eu agradeci. O que você tocou naquela pessoa. O que tocou. Isso é muito importante, Maristela. A emoção, inclusive a emoção, ela faz com que aquilo que você faz em público marque as pessoas. Verdade. Que você faz com paixão. Você percebe quando a pessoa é apaixonada pelo que faz. E quando a verdade, a autenticidade, exato, naquilo. A paixão e a verdade. A verdade, a veracidade. A gente tem muitos problemas de casos de famosos, tanto nacionalmente como fora, que pecam por essa questão de autenticidade. E eu ia fazer essa pergunta, né? Nos últimos tempos, né, nós temos visto crises terríveis sendo conduzidas de forma questionável. Essas crises, pessoas públicas, né? E o que você tem a nos falar sobre isso? É interessante, nós estamos no período de Copa do Mundo. Então, pensemos assim, que um jogador, para ser escolhido para uma seleção, para fazer parte de um time, ele precisa de preparo. Ele precisa treinar. E ele precisa ter planejamento. Olha, quanto exercício vou fazer por hoje, ou ele vai fazer com a ajuda de um técnico profissional, mas ele precisa ter essa mentalidade, essa consciência, que sem o planejamento, sem o treinamento, sem o preparo, ele não vai poder render naquilo que ele se quer fazer. Ou ele vai até ir lá, tentar fazer aquele jogo, tentar jogar, pode fazer alguma coisa positiva, mas também não. Então, nesse ponto que você fala de fazer uma coisa positiva ou não, me desculpe interromper um pouquinho, mas assim, acho que está tudo dentro dessa visão. Esse jogador, ele pode treinar muito como jogador de futebol, ele pode ser um ótimo jogador, mas se não tiver inteligência emocional, ele pode colocar tudo a perder. Isso é verdade, Maricel. A gente tem o caso do Neymar. O Neymar é um talento, ninguém pode questionar o talento que ele tem. Mas, infelizmente, existe algo hoje muito importante que nós, comunicadores e profissionais de relações públicas, colocamos. Antigamente, a reputação era por conta de um fato. Aconteceu aquele fato, como nós tivemos de uma empresa aí, numa situação ambiental, ali é um fato. Hoje é pela percepção dos fatos. Então, as pessoas elas já podem questionar a tua reputação e até divulgar nas mídias sociais, de forma positiva ou negativa, pela percepção que ela tem do fato. Interpretar fatos é algo muito delicado. Então, o Neymar, ele tem talento, ele joga, ele faz gol, as pessoas reconhecem isso, mas, infelizmente, é uma percepção do comportamento dele em relação a como ele responde a alguns comentários, como ele se posiciona, que às vezes não é visto de forma positiva por muitas pessoas. E ele precisa ter um gerenciamento de crise constante da equipe de comunicação relacionado a isso. Então, é um caso que nos leva a compreender que não basta apenas ter talento. É preciso ter uma construção sólida da minha imagem. Eu não posso apenas treinar para ser um excelente profissional. Eu preciso cuidar também, ter uma conexão. Um ser humano. Um ser humano. A minha conexão da minha imagem pessoal, profissional e do time que eu represento. Porque o time que eu represento hoje pode ser o Santos, pode ser um time estrangeiro, está sendo criticado porque não está conseguindo vencer. Eu tenho que saber reconhecer, olha, nós não conseguimos dessa vez, mas nós vamos treinar mais. Reconhecer e buscar ofertar uma solução. Esse é um caso muito comum. Algumas vezes Neymar não teve essa habilidade comunicacional. E isso pesou nos comentários, né, de diversos torcedores. Então, esse é um critério. Mas, por outro lado, a crise ela pode trazer algo positivo, se você souber se posicionar, ou algo negativo. A gente tem o caso do Vinícius Júnior, que sofreu várias situações de racismo. É uma situação que, infelizmente, é o racismo estrutural que a gente vê em diversos locais, em diversas instituições e fora do Brasil também. Ele pegou a crise que ele estava vivendo, um problema pessoal, para tornar algo global, para fazer campanhas de conscientização, de combate ao racismo. E assim ele conseguiu chamar a atenção de vários públicos de interesse, que nós chamamos de stakeholders, que queriam estar aliados à imagem dele. Organizações, federações, empresas, diversas instituições, porque ele começou a mostrar que aquilo não deveria proceder. Então ele buscou, eu sou negro. Ele vai mudar o fato dele ser negro? Não. E nem poderia. Né? Nem tem como. E não tem como. Então, ele vai tentar trabalhar a conscientização das pessoas. Então, ele pegou aquela crise que estava gerando várias situações negativas, não para ele, mas para tudo aquilo que representava e estava envolvido, e tornou algo positivo e benéfico, fazendo campanhas
de alcance global não só sobre o para tema. ele, Mas porque pra todos. assim como ele sofreu, né, esse racismo, outras pessoas sofrem, então ele se colocou no papel de outras pessoas também, né, sentindo a dor de outros que também estão discriminados. A discriminação é algo absurdo ainda acontecer nos dias de hoje, com a capacidade de pensar que nós temos. Quando você fala do gerenciamento de crise, né, interna, eu me lembro, você falou, né, dos valores que você trouxe de casa, dos seus avós. Eu lembro que os nossos avós diziam assim, pense antes de falar. E naquela época eu não Eles entendia. já eram sábios. Já eram sábios. Eles diziam assim, é melhor prevenir do que remediar. Isso. Isso acontece também na crise. As pessoas, as personalidades, as empresas, as instituições, elas não devem esperar acontecer a crise. Elas precisam planejar, antever, fazer com que elas não aconteçam, saber lidar. Hoje, infelizmente, Maristela, as empresas investem em você aprender a vender, em você aprender a produzir, a desempenhar aquela função, mas às vezes esquece de investir em como ela se comunicar e como ela lidar em situações de tensões públicas. E o mais interessante, assim, nós fizemos uma entrevista com seu marido, Fábio Atual, e a gente falava sobre essa questão dos valores, né? Você vai vender o quê? Quais os valores que você está vendendo também agregado? Porque você tem que agregar valores a tudo que você faz. Não adianta você simplesmente, eu vou vender, porque a confiança naquilo no produto que você está vendendo faz toda a diferença. Você vende uma imagem, quando chega para você não é aquilo, você vai perder a confiança. E a gente precisa entender que a confiança ela é um ativo primordial, essencial hoje de pessoa, de personalidade, de empresa, de instituições. Então temos que ter essa consciência de que é melhor prevenir realmente do que remediar. É um ditado que faz muito jus. É necessário planejamento. Toda empresa e instituição precisa saber como lidar com as diversas situações que podem acontecer no seu dia a dia, na venda do produto, na venda do serviço, em algo de comunicação, como é o caso que você falava comigo há pouco nos bastidores, que aconteceu recentemente. Isso, que é a questão da Juliette e Natália Beauty, né? Me fala um pouquinho. A questão da Natália Beauty foi um problema comunicacional. É porque era uma questão, é um cenário, né? A Natália Beauty, já no caso da Natália, o cenário é uma estratégia de crise, é uma pessoa física versus a figura pública, uma figura pública nacional. Então, houve assim um desrespeito. Pois é. Ela estava no momento lá expondo sobre a questão do trabalho que ela faz, palestras, enfim, referenciada, e ela recebeu um questionamento de uma pessoa que é biomédica, e ela respondeu de uma forma que não era o ideal, não passou pelo crivo da inteligência emocional, né, de pensar antes de falar, que é muito importante isso na comunicação, e ela acabou não sendo feliz, dando uma resposta que não deveria e afetando não apenas a pessoa, mas a classe profissional que ela representa. E aí o que acontece? Aconteceu a crise, o erro foi cometido. Uma outra questão que é muito importante para todos nós sabermos, já aconteceu. Como é que eu vou lidar com a crise que já está batendo na minha porta, que viralizou? Infelizmente, antigamente... Então, qual que é a primeira atitude nesse caso que minimiza o dano e preserva a reputação nos primeiros 30 minutos de uma crise? Aconteceu, acabou de acontecer, está dentro de uma palestra com todo mundo ali. Qual é o primeiro passo que a primeira atitude? Diversos estudiosos e profissionais, e eu parto dessa concepção, o reconhecimento. Quando a gente admite, olha, eu errei, me perdoa, né? Eu não fui feliz nessa resposta, eu quero pedir desculpa publicamente a fulana e a toda essa classe, e realmente se reconhecer. Aí, muitas vezes, falta essa habilidade de não reconhecer, que é o que nós orientamos. Lógico, você vai reconhecer o erro que você não cometeu, tem que ter habilidade como vai ser essa resposta, né? Por isso que tem profissionais como relações públicas, que as empresas deveriam contratar mais para lhe ajudar nisso. Mas no caso dela, reconhecer, infelizmente gravou um vídeo não reconhecido da forma adequada.
né, ainda questionando, como se a pessoa tivesse ido para lá para provocar com aquela pergunta. Então tem que ter... É uma pessoa reativa. Reativa. Não é uma pessoa que age, ela reage e assim, ela deve ter as feridas, mexeu com alguma ferida emocional dela que não tem nada a ver com a situação. Acabou disparando um gatilho, então, mas assim, ela é uma personalidade e tem que realmente trabalhar isso para saber lidar, porque foi uma questão de comunicação que ganhou uma proporção muito grande. Já no caso da Juliette, que você citou, Juliette, quando estava no Big Brother, ela foi muito questionada, muito criticada, mas ela venceu o Big Brother. Mas ela precisou trabalhar a imagem dela para construir que ela não era apenas aquela pessoa do Big Brother, que falava daquele jeito, mas que ela era uma estudiosa, que venceu na vida. E recentemente, numa palestra dela, num evento que nós estávamos do Sebrae, um participante que estava na plateia tentou fazer uma pergunta, como foi feito para a Natália Beauty, uma pergunta questionadora. E eu achei muito interessante, quando cheguei lá no Teatro Gustavo Leite, eu fiquei na última fileira porque já estava lotado. E não tinha nem cadeira praticamente, só tinha umas 3 cadeirinhas liberadas nesse evento. E ela teve muita habilidade. Primeiro, estava recente o caso da Natália Beauty, então ela automaticamente a gente já fica mais atento a uma situação para ouvir a resposta. E aí, quando ele perguntou, ela teve habilidade, usou um pouco de humor, que é característico dela, e respondeu aquela pergunta que era um pouco embaraçosa, né? Se ela não tivesse, assim, a habilidade comunicacional, né, de pegar aquela resposta e tentar trazer de um lado positivo, ela foi aplaudida pelas pessoas que lá estavam, porque ela soube responder, né? Então, ela conseguiu gerenciar aquela situação, sem ficar uma imagem negativa para a resposta que ela daria, que com certeza, naquela resposta que ela deu, tem aquelas pessoas que são a favor e tem aquelas pessoas que são contra. Então, ela conseguiu responder de uma forma tão positiva, com tanta habilidade, que não gerou nenhuma repercussão para ela. Porque muitas vezes você vai para um local e as pessoas acabam fazendo perguntas que colocam você naquilo que a gente chama de uma saia justa, né? Sem necessidade. Então, a sabedoria, né, daquele que vai fazer esse papel de entrevistar, de conversar ou de ser um mediador dentro de um trabalho, o papel dele é fazer com que tudo transcorra, todos possam dizer aquilo que precisam dizer de uma forma respeitosa. E, assim, qual é o erro e o acerto numa crise? Se você pudesse... O maior erro hoje que a gente vê em várias empresas, instituições e também nas carreiras de pessoas, de profissionais, de personalidades, é a falta de planejamento. As pessoas não fazem nenhum media training para saber como lidar numa entrevista, como responder às pessoas. Eu acho que a falta de investimento na comunicação pessoal, né, intrapessoal, interpessoal, é muito importante. A comunicação intrapessoal, ela perpassa pelo cuidado com a sua inteligência emocional. Nós temos vários gatilhos, cada um tem sua história, como você tocou no caso da Natália. Talvez ela tocou sem perceber, ativou um gatilho mental de uma ferida emocional que ela teve. Mas, infelizmente, naquele momento, quem está ali, o público, a percepção dele eles não rápido. Sabem do que aconteceu na vida dela. Não sabem. Ninguém, o que então, se passa dentro da mente dela. Nós somos julgados o tempo todo. Não é? Nós somos julgados o tempo todo e, assim, nós temos que estar preparados. Então, eu acho que o primeiro erro é a falta de planejamento, a falta de conhecimento, a falta de investimento na comunicação. E de autoconhecimento. De autoconhecimento, que é a intrapessoal, como nós chamamos. O autoconhecimento, ele é muito importante. E a gente reconhecer, por exemplo, eu sou líder na instituição, tenho pessoas que estão subordinadas a mim, então eu aprendi com meus erros. Hoje eu tenho mais inteligência emocional para lidar com situações mais difíceis das que eu já passei, por conta de trabalhar essa questão da inteligência emocional. Às vezes a gente vai falhar, mas é preciso reconhecer, que é um outro erro, a falta de reconhecimento. E o que eu vejo na vida é o seguinte, que todo erro, toda vez que você comete um erro, ele pode ser um trampolim para você ser uma pessoa melhor depois. Ele te ajuda a crescer. Eu costumo dizer que até uma topada, né? Quando você leva uma topada na rua, você cai mais à frente. Quando você levanta lá na frente, você não levanta para trás, né? Nós temos algumas imagens para mostrar aí, vou pedir para que sejam mostradas, para que a gente possa comentar, daquilo que a gente estuda durante mais de 20 anos, né? Me fala sobre esse momento. Essa foi uma participação minha na palestra do Encontro Brasileiro de Administradores, onde eu falei sobre comunicação estratégica e gerenciamento de crise.
Então, é um tema muito importante. Eu acho que mais do que nunca, diante da efemeridade das mídias sociais, ter esse zelo, ter esse cuidado é muito importante. Eu falo que é preciso blindar a nossa marca, blindar a nossa imagem. Por quê? A nossa imagem é o nosso tesouro, não é verdade? E a confiança ela é o ativo primordial. A gente construir uma carreira sólida, com credibilidade, onde as pessoas percebam que aquela pessoa tem ética, aquela pessoa tem compromisso, ela promete e faz. Porque o que é que a gente percebe? Infelizmente, há uma divergência entre aquilo que se promete, que é o gap da reputação, né? O gap da reputação. Entre aquilo que se promete, né, como pessoa, como empresa, e aquilo que você entrega. Recentemente, eu não vou citar o nome da marca, que ela é extremamente conhecida, uma marca de roupa, de acessório, de bolsas. Ela vende exclusividade. E aí, quando ela começou a postar, algumas pessoas na mídia social reconheceram que aquilo que ela estava postando, aquele produto, algumas lojas de marketplaces também vendiam. Então, cadê a exclusividade que ela prometeu? Não existia essa exclusividade prometida e foram feitos vários questionamentos. Então, essa marca precisou reconhecer, precisou se posicionar e precisou encontrar uma solução. Eu não estou adentrando muito no detalhe para não ficar tão evidente com essa empresa, até porque aqui a gente não está aqui para destruir a imagem de ninguém. Né? A gente cita um case... case de crise, cita o case para que a gente possa trabalhar isso. Então, nós assim, temos mais 2 imagens aqui para mostrar também, Aí, você ainda fazendo a palestra, né? Essa palestra foi no Centro de Inovação, que fica ali no Jaraguá. Então, essa palestra foi no final do ano passado, foi uma palestra para o pessoal que é da área. Aquele CM é a logo da sua marca? É, Cristina Mendes. Olha ali que bonito, parece a super mulher, ó. Eu quis falar que a minha principal defesa não é atual, a empresa que eu trabalho, não é a instituição pública que eu trabalho, mas sou eu, a Cristina Mendes. A principal marca que eu preciso defender é a minha. Isso, ali a gente lembra a Mulher Maravilha, é isso. E nós mulheres devemos sim adentrar em todos os campos, nós somos maravilhosas e somos parceiras dos nossos companheiros, dos homens, somos amigas, construímos juntos, né? E aí você não pode perder, né? Palestras, conteúdos que geram vendas com Fábio Atual e comunicação que gera resultados com Cristina Mendes. E uma pergunta que eu lhe faço, o casal que trabalha junto, embora vocês trabalhem em setores separados, mas vocês se complementam, o fato de vocês trabalharem tendo essa visão ajuda a unir? Sim, ajuda sim. Eu costumo dizer que eu sou emoção, ele é razão. Né? Então, eu acho que isso é extremamente muito importante. E a outra situação, Fábio, ele gosta mais de estar na mídia, Fábio, ele gosta mais de conceder entrevistas, então ele tem essa questão mais de vídeo. Apesar de ser da área de comunicação e de já estar há tantos anos, por questões até de ser servidora pública também, e a gente ter algumas limitações, eu acabei muito tempo nos bastidores, trabalhando mais nos bastidores. E aí, de repente, nessa nova gestão, me possibilitou estar aí voltando a aparecer, voltando a estar na mídia, podendo divulgar o meu trabalho. E como você às vezes passa tanto tempo, mas assim, né? Mas esqueceria, promovendo a outros do que se promovendo, mas realizando um trabalho que quem conhece o trabalho que eu realizo na instituição, na empresa, na minha vida pessoal, você falava sobre esse trabalho com o terceiro setor, o trabalho social que para mim é muito importante. Às vezes meu esposo fala, você está tão cansada, mas isso me faz. Eu acho muito bonito que quando você inicia o Trilha Social, você sempre fala sobre o fazer o bem. Né? De pessoas que pensam bem, que fazem o bem. Então, isso é extremamente importante para mim. Então, a gente se complementa. Né? Ele gosta muito de gravar vídeos, eu gosto muito de escrever. E, às vezes, a gente vai trocando, a gente pega uma notícia como essas e vamos discutindo sobre ela. A gente tem clientes da nossa empresa, então a gente pensa como é que vai realizar aquela ação, aquela campanha, aquele evento que ele pretende que a gente realiza. Então, é bem bacana. Fábio, de fato, gosta de se atualizar o tempo todo. E aí, às vezes, ele aproveita mais para se atualizar e acaba já trazendo
bem mastigado alguns temas para mim, isso é importante. E isso é muito importante. Então a gente vê que é um casal que sabe, ela gerencia as crises, ele se comunica e um aprende com o outro, e isso é maravilhoso, porque a paz que a gente quer para o mundo começa dentro de nós, vai para a nossa casa e depois vai para a praça, né? Vai para a sociedade. Você tem 1 minuto, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem, falasse sobre o seu trabalho, fala aquilo que está dentro do seu coração, que você é uma pessoa extremamente ponderada, de bom senso e tem uma contribuição muito grande para o nosso estado com todo o trabalho que você tem feito. Eu agradeço primeiramente a vocês pela oportunidade e falo para as pessoas, para as personalidades, para as empresas e instituições, invista em comunicação estratégica, faça o planejamento e gerenciamento de crise. Nós temos palestras, nós temos vários planos já prontos para te ajudar nessa missão. É melhor a gente construir uma reputação, porque quando destrói, quando é abalada, é muito difícil para a gente conseguir contornar essa situação. E hoje, reputação vale ouro, vale muito. E como a pessoa te encontra? No Instagram vocês me encontram, @palestrante Cristina Mendes. Então, palestrante Cristina Mendes, você vai me encontrar no Instagram. Nas outras mídias, tem também o da empresa, que é a Atual 12 Comunicação e Eventos, mas eu consigo mais estar atenta ao da palestrante Cristina Mendes, que é o meu Instagram. Muito obrigado, uma alegria ter te recebido aqui e que a sua carreira se deslanche cada vez mais, e você é muito necessária para a nossa sociedade. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora, mas volta semana que vem, e eu espero você aqui sempre com pessoas que te inspiram a ir para o caminho do bem, sempre. Até lá!